Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos lançamentos dessa semana, que é o filme Sobrenatural, Agora Entre Nós. Depois de assistir ao primeiro filme dessa franquia, eu admito que eu fui pra esse sexto um pouco desesperançosa e com expectativas bem baixas. Mas, felizmente, eu fui muito surpreendida. E o filme acerta muito em trazer um núcleo pequeno de personagens, o que aumenta ainda mais a imersão dentro da história. Explorando não só a relação entre a protagonista Gemma e sua filha Maya, mas também a relação que a protagonista tinha com a mãe que a traumatizou na infância. O filme, então, tem bons sustos, mas eu acho que eles não são tão exagerados quanto outros filmes de terror e acho que se encaixam muito bem dentro dessa história. Além disso, eu acho que eles conseguiram unir bem o lado sombrio todo que essa narrativa tem com alguns toques de comédia pra descontrair, algo que eu não sinto que eles fizeram tão bem no primeiro filme da franquia, mas que aqui funciona principalmente porque eles destinam um personagem somente pra isso, que é o personagem do Nick, que praticamente serve como um alívio cômico. A história nos engaja com muita facilidade por primeiro apresentar essa protagonista durante a sua infância traumática, o que nos faz torcer por ela desde o começo da história. O longa tem direção e roteiro de Jacob Chase acompanhando Gemma, uma jovem mãe que cria sua filha na casa em que cresceu quando descobre que pode viajar para o além, onde possui a habilidade de trazer o que vive lá de volta para o mundo real. A história expande bastante a mitologia toda dentro da franquia, trazendo essa protagonista que não só tem o poder de viajar para o além, assim como os outros protagonistas da franquia, mas que também atua como mensageira, conseguindo levar coisas entre o mundo real e essa outra dimensão. E a ideia funciona muito bem com Gemma sendo escolhida por um dos mortos para levar os seus seguidores novamente para o mundo real, com a intenção de transformar o mundo dos vivos em caos, confusão e morte. Inclusive, eu gostei bastante deles darem ainda mais contexto pro grande vilão da história. E esse lado, inclusive, me lembrou bastante o que a gente vê nos filmes de invocação do mal, que sempre traz a história por trás ali das assombrações dentro da narrativa. E aqui o vilão é o Cyrus, que é um ex-líder de uma seita que antes, quando estava vivo, já trabalhava com essa ideia de levar os vivos para a Terra dos Mortos. E muito por ter esses objetivos extremamente claros e também uma facilidade de conseguir convencer os outros a seguir ele acaba se tornando um vilão extremamente interessante para dentro da franquia. Eu, inclusive, gostei bastante do design escolhido para esse vilão, sendo completamente diferente, muito interessante do restante dos demônios ali que a gente viu dentro da franquia. O personagem, então, é bem alto, com cabelos longos, até lembrando um pouco a ideia que a gente tem no nosso imaginário dos hippies dos anos 70, e usa uma faixa cobrindo os seus olhos. E apesar desse ser o sexto filme dentro da franquia, eu acho que ele funciona muito bem de uma forma independente. Acho que é quase que um recomeço ali para a própria franquia, não trazendo a Rose Byrne e também o Patrick Wilson novamente aqui, explorando uma nova personagem, com um novo contexto, com uma nova leva de personagens ali ao redor dela. O filme também explica alguns conceitos já conhecidos de dentro da franquia, mas ele faz isso de uma forma rápida, já mantendo ainda o ritmo dentro da narrativa e ainda conseguindo trazer algumas coisas de diferente ali pra dentro da franquia. E até por ter poucos personagens, o filme facilmente nos coloca nos pés da Gemma, fazendo-nos apegar a essa personagem desde o início. As cenas em que Gemma acaba indo parar no além são muito interessantes, principalmente por brincarem com a noção da realidade, tanto da personagem como também da nossa. Além disso, eu senti que o filme soube muito bem trabalhar com as suas cenas de terror, sem precisar ir para um lado de caos e confusão, realmente conseguindo trabalhar com sentimentos como o medo e a angústia, até pelas cenas serem construídas se aproveitando de elementos claustrofóbicos e labirínticos. Esse realmente é um filme que faz você torcer ali por aqueles personagens, e eu acho isso muito essencial em filmes de terror, principalmente por trazer personagens que são muito inteligentes e ao mesmo tempo fáceis da gente sentir empatia por eles. E a questão da torcida eu senti principalmente da sessão que eu assisti, em que as pessoas não só estavam tomando os mesmos sustos que os personagens, mas também teve uma grande comoção quando a personagem da Lee Shay, a Elise da franquia, apareceu dentro do filme. Eu acho que muita dessa torcida dentro do filme vem muito pelo objetivo que a Gemma tem com a criação da sua filha, de tentar ser uma mãe diferente do que a mãe dela foi pra ela. A história então se utiliza do terror para falar sobre o trauma dentro da vida da personagem. Trauma esse que muitas vezes ela nem
nem percebe que ela carrega tanto, acompanhando Gemma nessa jornada de tentar entender por que a mãe dela foi do jeito que foi. A protagonista, por mais que carregue um ódio por sua mãe durante todo o filme, ao mesmo tempo se recusa a abrir mão de elementos da sua infância, como a casa e diversas caixas de memória que ficam em sua garagem. Uma vontade, quase que uma necessidade de ressignificar tudo que ela viveu na sua infância, agora criando sua filha. E isso tudo funciona principalmente por conta da atuação da Amélie Eve, que aqui interpreta a Gemma. Inclusive, eu passei o filme inteiro pensando da onde que eu conhecia ela, mais tarde fui pesquisar, e ela foi uma das protagonistas da série A Maldição da Mansão Bly. Então, ela já é bem familiarizada com esse universo de terror. E eu acho que ela passa muita veracidade em todos os sentimentos da sua personagem, conseguindo, então, com muita facilidade, colocar a gente nos pés da Gemma. Além disso, ela consegue realmente explorar muito bem toda essa persona amaldiçoada, né? Parecendo cada vez, conforme o filme avança, mais e mais drenada. Realmente foi uma surpresa muito feliz, assim, esse filme. Eu me senti muito presa dentro da história, não só pelas personagens, mas também com tudo que ia acontecendo, assim, já que as coisas elas vão aumentando gradualmente enquanto a gente assiste o filme. Eu acho que eles souberam maneirar bem a influência da Elise dentro dessa história. Ela tem um protagonismo diminuído, eu diria, nesse filme comparado com os outros, assim, mas eu acho que isso é uma coisa boa, porque diferencia esse filme de outros filmes como o próprio Invocação do Mal, em que você tem esse especialista, né, que vai ajudar a família e tal. Aqui eu acho legal que o protagonismo fica completamente preso ali a Gemma mesmo, que ao mesmo tempo que tem que lidar com as coisas que vão acontecendo ali na sua vida, com toda essa influência, tenta entender toda a história por trás de tudo isso e também passa por uma jornada de perdão e de cura com tudo que ela passou com a mãe dela e principalmente tentando não causar o mesmo com a sua filha, assim. Eu acho que essa motivação da personagem é algo que a gente consegue entender e ao mesmo tempo se colocar mesmo no lugar dela. Em relação aos efeitos, assim, eu realmente acho que esse filme, principalmente comparando com o primeiro novamente, tem um jump gigantesco, assim, não só nas questões de maquiagem, no design, mas principalmente nessas cenas mais aterrorizantes, as cenas que envolvem o além, acho que são muito mais interessantes aqui do que são no primeiro filme, até pela Gemma muitas vezes ser transportada para esse lugar meio repentinamente, assim, e muitas vezes demorar a perceber que ela foi parar nesse lugar, justamente porque ela não entende muito bem os seus poderes. E eu acho legal que mesmo sendo um filme independente, ele ainda assim conseguiu se conectar com os outros filmes, trazendo essa explicação de que quando uma porta se fecha lá, né, aqui falando principalmente da família Lambert, outra porta acaba se abrindo, né, que é esse mundo que sempre vai estar, de certa forma, conectado com o mundo real e sempre vai ter essas brechas, né? Então sempre vai ser uma batalha constante. Pra mim esse foi uma ótima surpresa, assim, dentro do terror, especialmente porque eu não tinha grandes expectativas e acabei gostando muito, assim, de toda a história. Principalmente por ele ter me entregado o clássico combo de filmes de terror. Bons sustos, boas cenas de terror, uma protagonista interessante e me fazendo torcer pra que tudo dê certo no final. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.8 e ele está disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Sobrenatural Agora Entre Nós, se você gosta da franquia e também deixar aqui nos comentários qual que é a sua franquia de terror favorita. Então foi isso e até o próximo vídeo.